Bom dia, amados, graça e paz. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Essa gravação de hoje, a gente vai falar que é preciso acreditar na palavra de Deus, nas promessas. Não é fácil esperar se cumprir algo que foi dito há tantos anos atrás. Há mais de 2.000 anos atrás, há mais de 3.000, 4.000 anos atrás, dependendo de onde ela esteja localizada na palavra de Deus, se Velho, se Novo Testamento, e na época que foi escrita. No entanto, é preciso acreditar. É preciso ter um porto seguro na vida, e o porto seguro que nós temos é a palavra de Deus. A palavra é o próprio Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo. Então é preciso acreditar. Eu vou ler apenas um versículo lá em João, no capítulo 3, Evangelho de João, e o verso 15, que diz: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É preciso acreditar, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Bom, posso realmente confiar nessa palavra? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? É uma afirmação muito simples, essa de Jesus para Nicodemos. Talvez se ele tivesse dito trabalhe em vez de crer, tenha obras em vez de crer, se esforce mais em vez de crer, talvez eu acreditasse mais, porque tinha a minha participação, suor do meu rosto, labuta, etc. Mas porque a palavra é apenas para crer, a gente desconfia. Se ele tivesse dito para que todo aquele que para ele trabalha seja salvo, me confortasse mais, mas, no entanto, eu só preciso crer, eu não tenho que fazer mais que isso, apenas crer. Jesus teve um longo diálogo, com Nicodemos, um doutor da lei, fariseu, e Jesus conduziu a conversa até chegar no objetivo central de suas palavras. Ele falou que era necessário ao ser humano nascer de novo. Nicodemos ficou espantado e perguntou: como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, ele não entendeu nada. Então Jesus confirma que não está falando do nascimento convencional, onde o homem e uma mulher se relacionam sexualmente e a mulher dá luz a um bebê, ou seja, o nascimento da carne e do sangue, e sim do novo nascimento. Esse novo nascimento precisa ser feito da água, que é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nascimento da água e do Espírito. Então o Espírito Santo vai gerar fé para você crer através da palavra que chegou até você. Se o Espírito Santo de Deus não gerar essa fé para você crer, necessária para a salvação, você não crerá. Não terá jeito. Então é preciso pedir ao Senhor que o Espírito Santo gere em você essa fé. De que porque você está morto em delitos e pecados, você não pode gerar essa fé, porque o morto não gera nada. Mas o Espírito Santo gera. Por isso que o Senhor falou para Nicodemos: olha, o vento sopra aonde quer. Vem de qualquer lado que ele quiser vir, depois ele passa e vai para onde quer. E ninguém controla. Assim é o agir do Espírito.
Ele vem e gera. E você não sabe qual foi o último que ele fez isso, chegou até você, e depois que ele gerou em você essa fé para crer, ele passou por você, e para onde é que ele vai? Quem será o próximo? No mundo inteiro. O Espírito está em todo lugar, ele não precisa de tempo, de espaço para se localizar. Então a salvação é tão simples quanto o nascimento de um bebê. O bebê não tem que fazer nada para nascer. É a sua mãe e uma parteira, um médico obstetra, que vão trabalhar para ele nascer. Então, no novo nascimento, o Espírito Santo trabalha usando a palavra, a água pregada, gerando fé para a salvação daquele que está morto em seus delitos e pecados. Então, Romanos 10:17 diz: a fé vem pela pregação, ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então, Deus trabalha pelo seu Espírito em nós e confiamos. Essa simplicidade incomoda. Não, eu tenho de fazer algo mais além de crer. É o que a maioria pensa, porque não para estudar a palavra de Deus. Então, crer implica em confiança. Quando estamos impossibilitados de realizar algo por nós, e alguém está fazendo isso em nosso lugar, então o que a pessoa disser para mim fazer, para que haja sucesso nesse trabalho, eu tenho que obedecer, porque estou crendo nessa pessoa. Então Jesus lembra um episódio de Nicodemos, que está na Torá, que está na lei, os 5 primeiros livros, que era a Bíblia, né, dos judeus, né? Então Nicodemos conhecia essa passagem. E Jesus vai falar, e o que aconteceu? Né? Ele conhecia ela, então Jesus relembra ele, lá em João 3, 14 e 15. Ele diz, olha Nicodemo, e como Moisés levantou a serpente lá no deserto, você conhece essa palavra, Nicodemos, da Torá, você é doutor da lei. Assim importa que o Filho do Homem, Jesus estava falando dele, seja levantado numa cruz. Assim como aquela serpente foi colocada numa haste, serpente de bronze, e todo mundo tinha que olhar para ela, no alto. O Filho do Homem foi pendurado na cruz. E todos também teriam que olhar para ele. Importa, Nicodemos, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus relembra Nicodemos o porquê daquelas serpentes ardentes ou venenosas aparecerem no acampamento de Israel, né, na fronteira entre o deserto e a terra prometida, e picarem de morte muitos israelitas. O povo já tinha esquecido de todo o cuidado que Deus tinha tido com eles. Número 21 e verso 5, a gente encontra por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Então a mesma queixa aparece em Números, capítulo 20 e verso 5. Eram ex-escravos do Egito, que elogiam o Egito, onde foram escravos por longos 400 anos. Parecia que estavam preferindo de novo o governo de Faraó, o governo da escravidão, dos açoites, de humilhação, ao governo de Deus através de Moisés, a qual eles difamavam e ameaçavam constantemente. Quiseram apedrejá-lo. Eles dizem, a nossa alma tem fastio, ou seja, não quer comer deste pão tão vil. Eles estavam reclamando do maná. Então Deus ouviu todos os lamentos e murmurações insuportáveis e decidiu agir. Quero lembrar você que Deus ouve e que Deus age. E a conta chega. Em Número verso 20, ou capítulo 20, verso 6, a gente encontra a resposta de Deus. A ação de Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, venenosas,
que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Quero lembrar que antes de Deus ser amor, Ele é justiça e Ele é Senhor. Amor, Deus é amor, Deus quer o coração, Deus ama, verdade. Só que esqueça um pouquinho isso. E Ele não deve ser adorado porque Ele é amor e porque Ele lhe ama. Ele deve ser adorado porque Ele é Deus, Senhor. E é justiça. Então os que sobreviveram, né, a picada das serpentes ardentes, pedem a Moisés, rogam a Moisés por misericórdia. E também confessam, havemos pecado. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, Deus respondeu a Moisés, dando uma ordem, faz uma serpente ardente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido da serpente que olhar para a serpente de bronze pendurada na haste. E assim aconteceu. Creram, obedeceram a orientação de olhar para a serpente de bronze pendurada naquela haste e viveram. O veneno era estancado. Esta, queridos, é uma passagem profética, é uma promessa. Assim como os israelitas picados pelas serpentes foram curados do veneno daquelas serpentes, quando olharam para a haste de metal com a serpente de metal pendurada, os pecadores, nós, acharemos ou já achamos cura para o veneno do pecado quando olhamos para a cruz, para a haste e vemos Jesus Cristo pendurado nela. Então João 3,15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa maneira simples de se ter a vida eterna incomoda as pessoas. Esperamos uma cura para o pecado mais elaborada, mais complicada, mais difícil. Pensamos, como eu posso fazer um remédio para o pecado? Aí a gente opta por fazer promessas, jejuns, subir escadarias enormes de joelhos até esfolar os joelhos, andar sobre brasas, se chicotear e etc. A criatividade é muita e plena e democrática. Tenho que ir à igreja manhã, tarde e noite. É o chamado ativismo. Irei superar meus fracassos espirituais com trabalho árduo. Vou conquistar minha salvação. A Bíblia chama todos esses esforços de sacrifícios de tolo. Você não pode se salvar. Todo sacrifício, todo preço Jesus fez e pagou em nosso lugar. Aquilo que era impagável ao homem, Jesus pagou. Tem uma cruz a ser carregada, é a sua. Você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Jesus para poder ser considerado discípulo dele. Essa cruz você vai ter que carregar. E que cruz é essa? Luta contra o pecado. Ele é o sacrifício único, absoluto, perfeito pelos nossos pecados. Jesus morreu para pagar uma dívida que era impagável para nós. E isso não pede complementos. Quando achamos que podemos dar uma mãozinha na obra da salvação, nos danamos a fazer sacrifício de tolo. E o que é sacrifício de tolo? Nossa insistência em pagar com obras uma conta que já foi paga. Se existisse outra forma de salvação que não passasse pelo sangue de Jesus derramado na cruz, você acha que Deus usaria este outro método para nos salvar? Sim. Primeiro, Jesus não tinha ido para a cruz, morrer lá em nosso lugar, se isso não fosse suficiente. Então, Hebreus, no capítulo 7, e verso 26 e 27, a gente vai encontrar o currículo de Jesus. Vê aí se você pode competir com esse currículo e tentar continuar a fazer obras
para tentar ser salvo por essas obras. Ao currículo do mestre. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula. Vai se comparando aí, viu? Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes da terra, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque ele fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu como o sacrifício. Quero lembrar que é preciso crer, confiar e obedecer. Ou seja, praticar as orientações que Jesus dá em sua palavra. Por exemplo, quando Jesus disse em Mateus 10, 38 e 39, quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Você tem que obedecer essa palavra. Como resposta à sua fé, que você creu nele. Então, para entrar numa casa, você gira a maçaneta da porta, porque você acredita que a porta vai se abrir, girando a maçaneta. Jesus nos convida a fazer o mesmo em relação a ele. Não podemos dar um jeito em nós mesmos. É preciso olhar para Jesus e crer, obedecendo sua palavra. No Salmo 121, a gente encontra um salmo maravilhoso. Eleva os olhos para os montes, ou seja, para o alto, para cima. De onde me virá o socorro? De onde me virá a salvação? O meu socorro, a salvação, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não cochilará, pois te guarda. É o Senhor que te guarda mediante aquilo que ele já propôs na sua palavra. Creia em mim. Procure obedecer a minha palavra. Busque em primeiro lugar o meu reino e a justiça desse reino. E as demais coisas. Os teus pés, por exemplo, não vão vacilar porque eu vou evitar. Eu não vou dormir, não vou cochilar, vou estar de olho em você. E as demais coisas que vos serão acrescentadas. É uma das. Então a maior prova de que cremos é a tentativa de obedecermos a ele. Os israelitas no deserto obedeceram à orientação de olharem para a haste, onde a serpente de bronze estava pendurada, e foram curados do veneno das serpentes. Se você acha que pode concorrer com Jesus tentando complementar o sacrifício de Jesus, você está concorrendo com ele. Como Salvador, você acha que pode concorrer com ele? Acredito que não. Então creia. Creia para não perecer. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, a vida da tua família e te faça crescer no conhecimento desse Deus tão maravilhoso. Compartilhe o vídeo. É só o que eu peço. Compartilhe. Para que outros possam também crescer.